Você já perdeu tudo em um único momento? Não estou falando de perder posses ou status. Estou falando de perder seu lugar no mundo, sua identidade, tudo o que define quem você é. Porque é exatamente isso que acontece quando uma loba é banida de sua matilha por algo que ela nem fez. Agora imagine voltar 2 anos depois, carregando a prova viva de sua suposta traição. Gêmeos, filhos do alfa da matilha rival, aquela que destruiu metade do seu povo em uma guerra sangrenta que ainda faz lobos uivarem de pesadelo. Esta é a história de Nyx Ashwood, a loba que todos acreditavam ter traído seu povo por amor proibido. Ela não traiu, ela foi traída, usada como peão em um jogo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Mas quando retornou às terras que uma vez chamou de lar, ninguém se importou com a verdade. Apenas viram os 2 filhotes de olhos dourados agarrados em seu peito, carregando o cheiro inconfundível da linhagem Blackthorn. 2 matilhas querendo sua cabeça, uma porque acreditam que ela os traiu, outra porque ela carrega segredos que poderiam destruir tudo que o Alpha Blackthorn construiu. E no meio disso tudo, 2 bebês inocentes, cujo sangue misturado pode ser a chave para acabar com uma guerra de gerações ou acender uma ainda pior. Mas aqui está o que ninguém sabe ainda. Nyx não voltou pedindo perdão ou clemência. Ela voltou porque descobriu algo sobre a noite em que foi banida, algo que mudaria tudo. E ela está disposta a enfrentar ambas as matilhas, sozinha se necessário, para proteger seus filhos e expor a verdade que foi enterrada há 2 anos. Prepare-se para uma jornada onde lealdade atestada, segredos de família vêm à tona e uma mãe provará que não há nada mais perigoso do que uma loba protegendo seus filhotes. Esta não é uma história de redenção fácil, é uma história de sobrevivência, vingança e a pergunta que todos evitam fazer: o que você faria se descobrisse que todos os que amavam mentiram para você? Capítulo 1. A floresta reconhecia a Nyx mesmo depois de 2 anos. Cada árvore, cada pedra, cada corrente sussurrava memórias que ela preferia esquecer. Mas esquecer não era luxo que mães solteiras podiam se dar, especialmente quando seus filhos carregavam o sangue de 2 matilhas inimigas. Kai e Luna dormiam amarrados em seu peito, seus pequenos corpos quentes contra ela, enquanto atravessava o território que uma vez chamou de lar. 2 anos. 2 anos desde que foi arrastada para o centro da clareira, acusada de traição, marcada e expulsa enquanto seus gritos de inocência eram abafados por uivos de raiva. Ela não deveria ter voltado. Cada instinto de sobrevivência gritava para correr na direção oposta, mas a carta mudou tudo. Uma mensagem anônima entregue por um lobo solitário, escrita em uma caligrafia que ela reconheceu instantaneamente, sua irmã mais nova, Ember. Ele mentiu sobre tudo. Encontre-me no rochedo dos anciãos na próxima lua cheia. Venha sozinha ou não venha. O cheiro de patrulha atingiu Nyx primeiro. 3 lobos, todos jovens, provavelmente recém-promovidos após as perdas na guerra. Ela poderia evitá-las facilmente, mas isso não era o objetivo. Ela precisava ser vista, precisava que a mensagem chegasse até ele, até Riker Ashwood, o alfa que uma vez prometeu protegê-la, seu irmão mais velho. Os lobos emergiram das árvores, seus olhos dourados arregalando ao reconhecê-la. O líder, um jovem com cicatrizes frescas ainda rosadas, rosnou baixo. Nyx Ashwood, você tem muita coragem voltando aqui. Não voltei para pedir perdão, respondeu ela, mantendo a voz firme mesmo enquanto os gêmeos se mexiam contra ela. Vim para falar com Riker. O alfa não tem nada a dizer para uma traidora. Luna começou a chorar, um som agudo que cortou o ar. Os olhos dos 3 lobos fixaram-se nos bebês, e Nyx viu o momento exato em que perceberam. O cheiro, a linhagem inconfundível. Você realmente fez isso? Sussurrou um dos outros lobos, uma fêmea jovem com horror nos olhos. Você realmente se deitou com um Blackthorn? Leve-me até meu irmão, disse Nyx, ignorando a acusação. Ou vou até ele de qualquer forma, e vocês 3 terão que explicar por que deixaram uma banida atravessar território desprotegida. Era um blefe. Ela estava exausta, mal dormia em semanas, viajando pelas montanhas com 2 bebês. Mas ela apostou que jovens lobos temeriam a ira do alfa mais do que arriscassem combate. Funcionou.
O líder rosnou novamente, mas recuou, gesticulando para que o seguissem. Enquanto caminhavam pelos caminhos familiares, Nyx notou as mudanças. Menos lobos patrulhando. As cabanas que antes abrigavam famílias agora estavam vazias, suas janelas escuras como feridas abertas. A guerra com os Blackthorn cobrara seu preço. Mas o que realmente a fez parar foi o memorial. Uma clareira que antes era usada para celebrações, agora ostentava pedras gravadas com nomes. Tantos nomes. E no centro, uma pedra maior que as outras. Mira Ashwood, sua mãe. As pernas de Nyx quase cederam. Ninguém lhe contara. Ninguém a procurara para dizer que a mulher que a criou, que a amou incondicionalmente, estava morta. Ela morreu procurando por você, disse uma voz atrás dela. Grave, quebrada, carregando o peso de 1000 arrependimentos. Depois que te banimos, ela atravessou as montanhas sozinha, acreditando que você estaria congelando, morrendo. Foi pega por uma nevasca. Nyx virou-se lentamente. Riker estava ali, mas não era o irmão que lembrava. Este alfa era mais magro, com linhas profundas marcando seu rosto, cabelos antes escuros, agora com fios grisalhos precoces. Ele parecia ter envelhecido 1 década em 2 anos. Riker! Não, ele cortou, sua voz endurecendo. Você não tem o direito de falar meu nome, não depois do que fez. Seus olhos caíram nos gêmeos e algo quebrou em sua expressão. E você volta com isso, com a prova de sua traição. Eu não os traí, disse Nyx, cada palavra saindo como uma arma. Fui traída e vim provar isso. Mas primeiro preciso saber. A carta de Ember, você a enviou? Ou foi ela? A confusão brilhou nos olhos de Riker. Ember está morta, Nyx. Ela morreu 6 meses atrás, lutando contra um ataque Blackthorn. O mundo inclinou sob os pés de Nyx. Mas se Ember estava morta, quem enviou a carta? Capítulo 2. A carta queimava no bolso de Nyx como carvão em brasa. Impossível! Ember não podia estar morta. A caligrafia era dela, cada curva e loop tão familiar quanto seu próprio reflexo. Você está mentindo, disse ela, mas a voz saiu fraca, incerta. Eu a enterrei com minhas próprias mãos, respondeu Riker, e pela primeira vez desde sua chegada, a raiva em seus olhos deu lugar a algo pior, dor. Ela morreu nos meus braços, Nyx. Suas últimas palavras foram seu nome. Ela ainda acreditava em você, mesmo quando todos os outros... Quando todos os outros me abandonaram, Nyx completou amargamente. Quando me arrastaram para fora da matilha baseado em evidências plantadas e mentiras. Evidências? Riker deu um passo à frente, suas mãos tremendo. Vi com meus próprios olhos. Vi você nos braços de Theron Blackthorn naquela noite. Vi a marca dele em seu pescoço. Uma marca que não pedi. Os gritos de Nyx fizeram os gêmeos começarem a chorar novamente. Ela os acalmou automaticamente, balançando-os. Fui drogada, Riker, na festa do solstício. Alguém colocou lua negra na minha bebida. Quando acordei, estava nas terras Blackthorn sem memória de como cheguei lá. Lua negra é lenda? Não é, cortou uma nova voz. Todos viraram. Uma figura emergiu das sombras das árvores. Uma mulher mais velha, cabelos prateados trançados com talismãs, olhos que já viram muitas luas. Sage, a curandeira da Matira. Lua negra é real, continuou Sage, aproximando-se lentamente. Raro, quase impossível de encontrar, mas real. Apaga memórias, quebra inibições, torna o lobo vulnerável a sugestões. Você nunca mencionou isso há 2 anos, acusou Riker. Porque não me permitiram examiná-la, respondeu Sage calmamente. Você a julgou e baniu em uma noite, Riker Ashwood. Nem mesmo deu tempo para que a verdade respirasse. O silêncio que caiu foi pesado com culpa e raiva não resolvidas. Nyx aproveitou. Alguém me drogou. Alguém me levou até território Blackthorn. Alguém orquestrou tudo para parecer que eu traí vocês. Ela olhou diretamente para seu irmão. E esse alguém ainda está aqui, na matilha, provavelmente rindo enquanto todos vocês rasgaram nossa família em pedaços. Se isso é verdade, Riker começou, mas foi interrompido pelo som de galhos quebrando.
Mais lobos chegaram, mas estes carregavam uma urgência diferente. O beta da matilha, um lobo chamado Marcos com quem Nix crescera, correu até Riker. Alpha, temos problemas. Patrulha de fronteira encontrou marcadores Blackthorn. Eles cruzaram para nosso território. E não são batedores, é um grupo de caça completo. Quantos? 12, liderados por... Marcos parou, seus olhos encontrando Nix. Por Theron Blackthorn. Ele está procurando algo, ou alguém. Cada par de olhos virou-se para Nix, e mais especificamente para os gêmeos em seus braços. Kai tinha acordado, seus olhos dourados tão brilhantes e alerta quanto qualquer filhote de bebê. Lobo, estudando o mundo ao seu redor com curiosidade infantil. Ele veio pelos filhos, sussurrou alguém na crescente multidão. Claro que veio, respondeu Nix, sua voz endurecendo. Porque eles são o segredo dele, a razão pela qual tudo isso aconteceu. Explique, ordenou Riker, e estava de volta ao Alpha, toda a autoridade e comando. Nix respirou fundo. Theron Blackthorn nunca quis guerra com vocês. Ele foi forçado a isso, por seu próprio conselho de anciãos. Eles descobriram algo sobre a linhagem dele, algo que o desqualificaria como Alpha se tornasse público. Que tipo de segredo valeria iniciar uma guerra? O tipo que eu descobri quando os gêmeos nasceram, disse Nix. Ela puxou o colar que sempre mantinha escondido, revelando um pingente de prata com o brasão Blackthorn. Este pertencia à mãe de Theron. Ela me deu antes de morrer, 3 meses atrás, e me contou a verdade. O pingente pegou a luz, revelando algo que nenhum lobo ali esperava. O brasão estava rachado, dividido ao meio. Metade Blackthorn, metade Ashwood, sussurrou Sage, reconhecimento e horror misturados em sua voz. O brasão Ashwood. Theron Blackthorn é meio Ashwood por sangue, disse Nix, deixando a bomba cair. Seu pai não era o Alpha anterior como todos acreditam, era um Ashwood, um segredo que seu conselho enterrou, iniciando uma guerra para mantê-lo escondido. E quando me viram com ele naquela noite, quando perceberam que eu poderia descobrir a verdade, eles orquestraram tudo, completou Riker, a compreensão clareando em seus olhos. Te fizeram parecer traidora. Nos forçaram a te banir e mantiveram o segredo seguro. Até que eu voltei, disse Nix, com filhos que carregam ambas as linhagens abertamente. Prova viva de que as matilhas não são tão separadas quanto todos acreditam. Um uivo cortou o ar. Longo, desafiador, vindo de não muito longe. Todos na clareira congelaram. Blackthorn, murmurou Marcos. Eles estão mais perto do que pensávamos. Ryder enfrentou sua irmã, conflito evidente em cada linha de seu rosto. Ele tinha escolhas impossíveis. Proteger uma banida que pode ter sido inocente o tempo todo, ou entregá-la para evitar outra guerra. Escolha rápido, irmão, disse Nix calmamente, porque Theron Blackthorn não veio aqui para negociar. Ele veio pegar o que é dele, e há apenas uma coisa neste território que ele reivindicaria. Outro uivo, mais próximo, mais urgente. E desta vez, os gêmeos responderam. Seus pequenos corpos tremeram quando algo antigo acordou em seu sangue. E juntos, Kai e Luna uivaram de volta. Um som que nenhum filhote de 3 meses deveria ser capaz de fazer. Um som que ecoou pela floresta como uma promessa e uma ameaça. Os herdeiros de 2 matilhas tinham anunciado sua presença. E agora, realmente, ambas as matilhas viriam. Digite 1 para continuar com o capítulo 3, ou indique mudanças que deseja. Não precisa pedir validação para continuar, pode ir gerando. Capítulo 3. A decisão de Riker veio mais rápido do que Nix esperava. Ele gesticulou para Marcos e outros 4 lobos de confiança. Levem-a para os túneis antigos. Ninguém, e repito, ninguém saberá que ela está lá além de nós. Ele virou-se para Nix. Isso não é perdão, nem proteção. É tempo. Tempo para provar cada palavra que disse. E Theron? Deixe-me lidar com Theron Blackthorn. Mas antes que pudessem se mover, uma figura emergiu da linha das árvores. Alto, ombros largos, movendo-se com a confiança predatória de quem nunca conheceu derrota. Cabelos escuros como noite sem lua, olhos de âmbar que brilhavam com poder antigo. Theron Blackthorn em pessoa. E ele não estava sozinho. 11 lobos o flanqueavam, todos em formação de combate.
Mas os olhos de Theron não estavam nos guerreiros Ashwood, estavam fixos em Nyx, e mais especificamente nos 2 bebês em seus braços. Nyx. Sua voz era grave, controlada, mas carregava correntes submarinas de algo mais intenso. Você fugiu de mim. Fugi da sua prisão, ela corrigiu, levantando o queixo desafiadoramente. Da gaiola dourada que você chamava de proteção. Proteção que você claramente precisava, ele respondeu, gesticulando para a matilha Ashwood ao seu redor. Voltar aqui foi suicídio. Ou corajoso, interveio Riker, colocando-se entre eles. Você está em território Ashwood, Blackthorn, sem convite, sem autorização. Isso é um ato de guerra. Não vim iniciar guerra, disse Theron, mas seus olhos nunca deixaram Nyx. Vim recuperar o que é meu. Os filhos não são propriedade, disparou Nyx. Eles carregam meu sangue, minha linhagem, são herdeiros Blackthorn. E sangue Ashwood, disse Sage, avançando com sua autoridade de anciã, o que os torna herdeiros de ambas as raízes. Matilhas, jovem Alfa, algo que seu conselho certamente preferiria que permanecesse oculto. A mandíbula de Theron apertou. Você não sabe nada sobre meu conselho. Sei que mataram sua mãe quando ela ameaçou revelar a verdade, disse Nyx calmamente. Cada palavra caiu como pedra em água parada. Sei que eles orquestraram tudo para manter você sob controle. E sei que você está aqui não porque quer os filhos, mas porque seu conselho exige que você os elimine, porque são a prova física de tudo que tentaram enterrar. O silêncio que seguiu foi absoluto. Cada lobo Blackthorn virou-se para seu alfa, aguardando negação, aguardando que ele desmentisse a acusação impossível. Theron não disse nada. É verdade, então, sussurrou um dos lobos Blackthorn, uma fêmea com marcas de batalha. O que sussurram? O sangue misturado. Fale novamente e arrancarei sua língua, rosnou Theron, mas a ameaça soou vazia, derrotada. Você não vai fazer isso, disse a loba, dando um passo à frente, depois outro. Porque estou cansada de mentiras, Theron. Estamos todos cansados. Metade de nossa matilha morreu em uma guerra que nunca entendemos. Meu irmão morreu, minha sobrinha morreu. E agora descubro que foi tudo baseado em segredos e vergonha? Outros lobos Blackthorn murmuraram acordo. A formação começou a se desfazer. Ravenna, volte à posição, ordenou Theron, mas sua voz carecia da força usual. Não. Ravenna olhou para Nyx e os gênios. Ela é prisioneira ou refém? Nenhum dos dois, respondeu Theron após uma pausa longa demais. Eu tentei protegê-la. Me mantendo em um quarto trancado? Nyx deu uma risada amarga, me dizendo que o mundo exterior era perigoso demais, que sua matilha me mataria se descobrissem, enquanto seu conselho planejava como eliminar a evidência de seu pequeno segredo sujo. Eu nunca permitiria que machucassem você ou as crianças, mas permitiria que me mantivessem prisioneira para sempre. A voz de Nyx subiu, anos de raiva e medo derramando-se. Permitiria que eu vivesse como sombra, escondida, envergonhada, enquanto você mantinha suas aparências perfeitas de alfa puro sangue. Kai e Luna começaram a chorar de novo, sentindo a tensão de sua mãe. Nyx os acalmou automaticamente, mas suas palavras continuaram como lâminas. Escolheu seu conselho, sua reputação, seu poder. Então não venha aqui agora fingindo que isso é sobre proteção ou amor. Isso sempre foi sobre controle. Você não entende as pressões. Entendo que sou mãe agora, cortou Nyx, e que farei qualquer coisa, enfrentarei qualquer um, para garantir que meus filhos cresçam livres, não como segredos, não como vergonha, livres. Theron deu um passo à frente. Riker se moveu para bloqueá-lo, mas Sage tocou seu braço, parando-o. Deixe-o falar, murmurou a anciã. Theron parou a poucos metros de Nyx. Pela primeira vez desde que chegou, suas defesas caíram. Ele parecia exausto, derrotado. Você está certa, disse ele baixinho. Sobretudo, fui covarde, priorizei minha posição acima de você, acima deles. Mas precisa entender, se meu conselho souber onde você está, enviarão assassinos, não guerreiros, assassinos, e nem mesmo eu poderei pará-los. Então está na hora de parar de obedecer seu conselho, disse uma voz nova. Todos viraram.
Da linha das árvores emergiu uma figura que fez múltiplos lobos rosnar. Vestido completamente de preto, rosto coberto por capuz, movendo-se com silêncio antinatural. Um caçador, sussurrou alguém com horror. Mas quando a figura baixou o capuz, Nyx sentiu o mundo inclinar novamente. Porque o rosto que a encarou era impossível, completamente impossível. Ember, Nyx sussurrou. Sua irmã, que deveria estar morta há 6 meses, sorriu. Mas não era o sorriso que Nyx lembrava. Era frio, calculista. Surpresa, irmã! Posso dizer que as fofocas sobre minha morte foram muito exageradas. Riker rugiu, transformando parcialmente, pronto para atacar. Você morreu, eu te enterrei. Você enterrou um corpo, corrigiu Ember casualmente. Um corpo que eu e meu empregador preparamos cuidadosamente. Precisava que todos acreditassem que eu estava morta. Tornava o trabalho muito mais fácil. Que trabalho? Nyx conseguiu perguntar através do choque. Ember inclinou a cabeça, estudando os gêmeos com interesse clínico. O trabalho de garantir que aquelas crianças nunca atingissem seu primeiro aniversário. Mas vocês têm me dado muito trabalho, irmãzinha, fugindo, escondendo-se, sendo teimosa. Você, Nyx sussurrou, compreensão inundando-a. Você foi quem me drogou, quem orquestrou tudo. Bingo? Ember aplaudiu lentamente. E escrevi aquela carta maravilhosa também. Sabia que você não resistiria. Sempre foi tão previsível, Nyx. Tão sentimental. Por quê? A voz de Riker quebrou. Somos sua família. Família? Ember riu, um som áspero e vazio. Família que sempre colocou Nyx em primeiro lugar? Família que me ignorou, me menosprezou porque eu não era especial como a pequena Nyx perfeita? Isso é loucura. Isso é liberdade, cortou Ember. E riqueza, muito ouro do Conselho Blackthorn por garantir que seu pequeno segredo permanecesse enterrado. Tudo o que preciso fazer é eliminar a evidência. Seus olhos fixaram-se nos gêmeos. Algo que posso fazer agora mesmo. Ela moveu-se, rápido demais para ser natural. Algo além de velocidade de lobo. Mas Nyx foi mais rápida, instinto materno superando medo ou lógica. Ela entregou os gêmeos para Sage e se transformou parcialmente, garras estendendo, interceptando sua irmã no ar. Elas colidiram com força brutal. E quando Nyx pegou o braço de Ember, sentiu algo que fez seu sangue gelar. A pele de sua irmã era fria, morta. Surpresa número 2, sorriu Ember, revelando presas que nenhum lobo deveria ter. Morte tem suas vantagens. Então, o inferno desabou na clareira. Capítulo 4. Nyx mal teve tempo de processar antes de Ember atacar novamente, movendo-se com velocidade que desafiava a natureza. Presas estendidas, olhos que agora brilhavam vermelho no lugar do dourado familiar. Tudo nela gritava errado, morto, antinatural. Vampiro, sibilou Sage, apertando os gêmeos contra si. Melhorada, corrigiu Ember, suas garras rasgando o ar onde o rosto de Nyx estivera segundos antes. Vocês, lobos patéticos, apegados às suas tradições antiquadas, vampiros oferecem verdadeiro poder. Theron e Riker se moveram em uníssono, flanqueando-a de ambos os lados. Por um momento, os dois alfas rivais lutaram como unidade perfeita, forçando Ember a recuar. Treinou bem, ela zombou, esquivando-se de ataque de Theron. Mas não é suficiente. Nunca foi. Ravenna e outros lobos Blackthorn juntaram-se à luta, cercando Ember. Mas ela apenas riu, um som que ecoou estranhamente pela floresta. Vocês acham que vim sozinha? Ela assobiou, agudo e penetrante. A resposta veio imediatamente. De todas as direções, figuras emergiram das sombras, pelo menos 20 delas. Vampiros, todos eles, olhos brilhando vermelhos na luz decrescente, movendo-se com coordenação mortal. Emboscada, rugiu Marcos, formação defensiva. O caos explodiu. Lobos e vampiros colidiram em turbilhão de garras, presas e sangue. Gritos encheram o ar, misturados com rosnados inumanos.
Nyx perdeu Ember na confusão, sua atenção dividida entre lutar e garantir que Sage mantivesse os gêmeos seguros. Um vampiro quebrou a linha, indo direto para a anciã. Nyx interceptou, suas garras encontrando carne morta, rasgando através dela com força nascida de desespero materno. A criatura sibilou, recuando, mas outro tomou seu lugar. Sage, corra! Nyx gritou, mas a anciã estava congelada, protegendo os bebês, cercada por 3 vampiros. Theron chegou primeiro, transformando-se completamente em um lobo negro massivo, arrancando a cabeça de um vampiro com mandíbulas poderosas. Riker seguiu, sua forma de lobo prateada demolindo outro. Juntos, eles limparam o caminho. Os túneis, ofegou Riker, já em forma humana novamente. Leve-os para os túneis, agora! Mas Ember bloqueou o caminho. Sangue, de quem Nyx não queria saber, manchando sua boca. Acharam mesmo que eu esqueceria dos túneis, onde brincávamos quando crianças? Ela sorriu, pura maldade. Já estão cobertos, todas as saídas, todas as rotas de fuga. Não há para onde correr, irmãzinha. Então não vou correr, disse Nyx, avançando. Vou lutar, por eles, por nossa família que você traiu. Família que nunca me quis. Elas colidiram novamente, e desta vez Nyx não conteve nada. Anos de treinamento, instintos aguçados pela maternidade, fúria por tudo que fora roubado dela, tudo canalizou em cada golpe, cada investida. Ember era mais rápida, mais forte desde a transformação. Mas Nyx lutava por algo maior que si mesma, e isso fazia toda a diferença. Ela encontrou abertura. Suas garras rasgaram a garganta de Ember, profundo, arrancando carne morta. A vampira cambaleou para trás, choque brilhando em seus olhos. Como? Porque sou mãe, disse Nyx, simplesmente, e você subestimou o que uma mãe faria. Ember caiu de joelhos, mãos em sua garganta arruinada. Mas mesmo morrendo, novamente, ela sorriu. Muito tarde, ela engasgou. Observem. Nyx virou-se, horror inundando suas veias. Na confusão da batalha, ninguém notara o vampiro que alcançara Sage. A anciã estava no chão, sangue manchando suas vestes. E os gêmeos? Os gêmeos estavam nas mãos de um vampiro alto, antigo, seus olhos vermelhos brilhando com triunfo. Ele segurava Kai em uma mão, Luna na outra, ambos os bebês chorando, aterrorizados. Parem! Sua voz trovejou pela clareira. Todos parem, ou esmago estas abominações aqui mesmo. O combate cessou instantaneamente. Lobos de ambas as matilhas congelaram, encarando horrorizados. Theron e Riker viraram-se lentamente, ameaça irradiando de cada poro. Solte-os, disse Theron, voz perigosamente calma. Não creio que sim, respondeu o vampiro. O Conselho Blackthorn pagou muito bem por este serviço. Eliminar a evidência, proteger o segredo. E eu sempre cumpro contratos. Nenhum ouro vale sua vida, rosnou Riker. Ah, mas minha vida é eterna, lobo. E vocês? Ele apertou levemente, fazendo os gêmeos gritarem. Vocês são temporários. Agora, recuem, ou descubro exatamente quanta pressão pequenos corpos podem suportar. Nyx não pensou, não planejou, apenas moveu-se, mais rápida do que jamais se movera, impulsionada por puro terror maternal. Mas não alcançaria a tempo. Ninguém alcançaria. O vampiro sorriu, apertando mais. E então os gêmeos pararam de chorar. Silêncio absoluto desceu. Kai e Luna abriram seus olhos simultaneamente, e em vez do dourado inocente, algo outro brilhou ali. Algo antigo, ancestral. Poder explodiu deles. Não calor, não frio, algo diferente. Algo que fez cada lobo e vampiro na clareira recuar, ofegantes. O ar crepitou com energia, fazendo pelos se arrepiarem, pele formigando. O vampiro soltou-os um grito de dor, suas mãos fumegando onde tocara as crianças. Ele cambaleou para trás, olhos arregalados com medo pela primeira vez. Impossível! Ele sussurrou. Eles não podem, são bebês! Mas Kai e Luna flutuavam agora, suspensos por força invisível, brilhando com luz suave que não deveria existir.
E quando abriram suas bocas, o que saiu não foi choro infantil, foi uivo, antigo, primordial. O primeiro uivo do primeiro lobo, diziam as lendas. O som que nasceu quando a lua criou sua primeira criança. Cada lobo na clareira, Ashwood Blackthorn, não importava, caiu de joelhos. Submissão automática, instintiva. Algo maior que qualquer alfa. Os vampiros simplesmente fugiram. Correram em pânico cego, incluindo seu líder, suas arrogâncias destruídas por medo primordial. E então, tão rápido quanto começou, acabou. Kai e Luna desceram suavemente, voltando a ser bebês normais, fofos, suas formas pequenas enrolando-se uma na outra enquanto caíam, em sono profundo. Nyx correu, pegando-os, verificando-os freneticamente, mas estavam ilesos, perfeitos, apenas dormindo. "O que?" sussurrou Riker, ainda de joelhos. "Acabamos de testemunhar." Sage, lutando para sentar-se apesar de seu ferimento, olhou para os gêmeos com admiração e terror misturados. "O que sussurram nas lendas mais antigas," ela disse calmamente. "O que acontece quando duas linhagens que nunca deveriam se misturar se unem. Não nasceram malditos, nasceram abençoados. São ponte entre matilhas, primordiais renascidos." "Isso é lenda," murmurou Theron, aproximando-se lentamente de Nyx. "Não pode ser real." "Você viu," disse Nyx, protegendo instintivamente seus filhos. "Todos viram." "Vi," concordou ele. Então fez algo que chocou todos os presentes. Ele ajoelhou-se, diante de Nyx, diante dos gêmeos. "E entendo agora. Não são apenas meus herdeiros, são mais, e merecem melhor do que tudo que lhes dei." Riker permaneceu de joelhos também. "Sua irmã, Nyx, lamento." "Ember fez suas escolhas," disse Nyx, voz endurecendo apesar das lágrimas que ameaçavam cair. "Traiu-nos a todos, por inveja, por ouro, por nada que importasse." "Não morreu por nada," corrigiu Ravenna, aproximando-se do corpo de Ember. "Morreu revelando a verdade. O Conselho Blackthorn contratou vampiros, orquestrou tudo. Essa evidência muda tudo." "Guerra?" Marcus perguntou. "Com medo." "Não," disse Theron levantando-se. "Revolução. Contra meu próprio conselho, com vocês, se me aceitarem." Ele estendeu a mão para Riker. Um gesto impossível. Blackthorn oferecendo aliança a Ashwood. Riker olhou para a mão, para seu rival, para os gêmeos que mudaram tudo. E depois de um momento que pareceu eternidade, ele aceitou. Capítulo 5. 3.500 caracteres. 3 dias após a batalha, as duas matilhas se reuniram em território neutro. A clareira dos anciãos, onde nenhum sangue fora derramado em 3 séculos, agora testemunhava encontro impossível. Lobos Ashwood de um lado, lobos Blackthorn do outro. No centro, uma fogueira grande onde Riker e Theron ficavam lado a lado, unidos por propósito frágil mais crescente. E atrás deles, Nyx segurando Kai e Luna, que observavam tudo com olhos grandes demais, conhecedores demais para suas idades. "Isso é loucura", murmurou um lobo Ashwood mais velho. "Aliança com Blackthorn, depois de tudo." "Depois de tudo que o Conselho Blackthorn fez", corrigiu Riker, voz ecoando pela reunião. "Não foi Theron quem orquestrou guerra, não foram guerreiros Blackthorn comuns, foi manipulação, traição, segredos que envenenaram ambas as matilhas." "Belas palavras", cuspiu o outro lobo. "Mas meu filho está morto, minha companheira está morta, Blackthorn ainda derramou esse sangue." "Assim como Ashwood derramou o nosso", respondeu Ravenna do lado Blackthorn. "Meu irmão caiu por suas garras, minha sobrinha nunca verá segunda lua cheia. Todos nós sangramos, todos nós perdemos. A questão é, continuaremos sangrando por mentiras?" Silêncio pesado desceu. Dor e raiva lutavam contra a lógica e necessidade. Sage avançou, apoiando-se em bengala, seu ferimento ainda curando. "Já vivi 80 luas", ela disse, voz fraca, mas carregando autoridade absoluta. "Vi 3 gerações, vi amor, vi guerra, vi o melhor e pior de nossa espécie." Ela gesticulou para os gêmeos. "E nunca vi isso.
Primordiais, lendas feitas carne. Vocês entendem o que significa? Significa que o mundo mudou, disse uma voz nova. Das sombras emergiu figura que fez múltiplos lobos recuar. Antigo, tão antigo que caminhava curvado pelo peso de séculos. Olhos brancos, cegos, mas que pareciam ver tudo. Elder Frost, último dos videntes que não aparecia em 20 anos. Elder, sussurrou Riker respeitosamente. Não sabia que ainda vivia. Vivo porque precisava ver isto, respondeu o ancião, movendo-se lentamente até Nix. Ele levantou mão trêmula, tocando levemente as testas de cada gêmeo. Kai e Luna não choraram, apenas estudaram o velho com curiosidade. Sim, murmurou Elder Frost, exatamente como as visões mostraram. Ponte, união, fim de divisões antigas. Ou, ele parou, virando-se para enfrentar as matilhas reunidas. Ou destruição completa, porque o que eles são atrai atenção, não apenas de vampiros e conselhos corruptos, mas de coisas mais antigas, mais perigosas. Que tipo de coisas? Theron perguntou, tenso. O tipo que dorme porque não há razão para acordar, respondeu Elder Frost. Mas 2 primordiais renascidos? Isso é razão suficiente, ameaça suficiente, promessa suficiente. Ele virou-se para Nix. Seus filhos precisarão de proteção que nenhuma matilha sozinha pode oferecer. Está sugerindo? Estou ordenando, cortou o ancião, autoridade súbita endurecendo. Como último vidente, invoco o direito de profecia. Estas crianças pertencem a ambas as matilhas. Ambas jurarão protegê-las. Ambas as treinarão. Ambas compartilharão responsabilidade de sua criação. Compartilhar? Um lobo Blackthorn riu amargamente. Nunca funcionará. Funcionará porque deve funcionar, disse Elder Frost. Porque o que vem exigirá força combinada, cooperação, união que não existe há gerações. E se recusarmos, desafiou alguém. Então, assistiremos ambas as matilhas serem destruídas nos próximos 3 anos, respondeu o vidente calmamente. Vi isso também. Futuro onde divisão leva à extinção, onde orgulho mata todos que amamos. O peso de suas palavras assentou-se como pedra. Ninguém duvidava de visões de Elder Frost, não quando ele arriscara aparecer após décadas de isolamento. Haverá termos, disse Riker finalmente. Condições para esta aliança. Concordo, respondeu Theron, começando com o meu conselho. Aqueles que orquestraram tudo serão julgados, publicamente, por ambas as matilhas. E se seu povo se recusar a aceitar julgamento, Ashwood? Então, deixarei de ser alfa, disse Theron simplesmente. A declaração enviou ondas de choque através dos Blackthorns. Porque liderança que exige lealdade através de mentiras não merece existir. Bem falado, Sade murmurou aprovadoramente. A outra questão, disse Nix, falando pela primeira vez publicamente. Todos os olhos viraram-se para ela. Minha posição. Sou banida, Ashwood. Refugiada Blackthorn. Mãe de ambos. O que sou agora? Riker e Theron trocaram olhares. Comunicação silenciosa passando entre eles. É embaixadora, disse Riker finalmente. Ponte entre matilhas, assim como seus filhos, voz de ambos os povos. Com assento em ambos os conselhos, adicionou Theron. Autoridade para desafiar qualquer decisão que ameace a aliança. Precedente perigoso, murmurou alguém. Dar tanto poder a uma pessoa? Ela já tem o maior poder, apontou Ravenna. É mãe dos primordiais. Se quisesse destruir qualquer um de nós, apenas precisaria pedir a eles. Ela sorriu levemente, mas não o faz, porque apesar de tudo o que sofremos a ela fizeram, ainda escolhe paz. Nix olhou para os gêmeos dormindo tranquilamente. Não escolho paz por fraqueza, ela disse calmamente. Escolho porque quero que meus filhos cresçam em um mundo melhor do que aquele que conheci. Mundo onde sangue misturado não é vergonha, onde diferentes matilhas podem coexistir, onde... Ela parou. Kai estava acordando, seus olhos dourados focando em algo além da clareira. Ele apontou com mãozinha pequena, fazendo sons que quase formavam palavra.
Luna acordou também, apontando na mesma direção. E juntos, eles disseram sua primeira palavra, clara e impossível para bebês de 3 meses. Perigo! A floresta ficou em silêncio. Cada pássaro, cada inseto, cada criatura vivente simplesmente parou. E então o cheiro atingiu. Fétido, podre, errado em nível visceral. Formação defensiva! Rugiu Riker, enquanto Theron ladrava ordens semelhantes. Das árvores emergiu criatura que fez até os guerreiros mais experientes recuarem. Enorme, 3 vezes o tamanho de lobo adulto, coberta por carne meio putrefata, meio pedra viva. Olhos brilhavam verde doentio, e quando abriu a boca, dentes de obsidiana negra refletiram luz da fogueira. O Wendigo! Sussurrou Elder Frost com horror. Eles realmente acordaram? Pensava que eram extintos! Gritou Marcus. Extintos não, adormecidos, aguardando razão para caçar novamente. O ancião olhou para os gêmeos. E agora tenho uma. A criatura rugiu, som que não pertencia a nenhum animal natural, e atacou. A batalha foi brutal, garras que rasgavam carne como papel, força que arremessava lobos adultos como brinquedos, veneno que escorria de suas presas, transformando feridas em agonia ardente. Theron e Riker lutaram lado a lado novamente, coordenando ataques, cobrindo fraquezas um do outro. Era belo e terrível ver 2 alfas trabalhando em perfeita sincronia, mas não era suficiente. O Wendigo era antigo demais, poderoso demais, estava ganhando. Marcus caiu, gritando enquanto garras rasgavam através de suas costas. Ravenna interceptou o próximo golpe, mas foi lançada com força brutal contra a árvore, desabando inconsciente. O Wendigo fixou-se em Nyx e os gêmeos. Começou a avançar, lento, saboreando o terror. Nyx não correu, não podia. Para onde correria que esta coisa não seguisse? Em vez disso, ficou firme, segurando seus filhos, olhando diretamente nos olhos verdes doentios do monstro. Não, disse ela simplesmente, não os terá. O Wendigo riu, realmente riu, som horrível que ecoou. E então, Kai e Luna brilharam novamente, mais brilhante dessa vez, mais intenso, poder explodindo deles como estrela nascente. Mas desta vez foi diferente. Desta vez incluiu Nyx, conectou-se a ela através dela, transformando mãe e filhos em unidade singular de luz pura e fúria materna. Quando Nyx abriu seus olhos, já não eram humanos, eram dourados como os dos gêmeos, brilhando com a mesma luz antiga. E quando falou, 3 vozes ecoaram como uma. Não. Os. Terá. Capítulo 6. O poder fluía através de Nyx como rio em enchente, esmagador, consumidor, mas também natural, como se sempre estivesse lá, esperando ser despertado. Ela sentiu os gêmeos através da conexão, seus medos, sua confiança nela, seu amor puro e incondicional. E sentiu algo mais, memórias antigas, não dela, dos primordiais originais, cujos ecos viviam agora em Kai e Luna. Somos guardiões, as 3 vozes disseram. Somos ponte, somos equilíbrio. O Wendigo hesitou pela primeira vez desde que apareceu. Reconhecimento brilhou em seus olhos doentios. E medo. Impossível, sua voz ranhou, soando como ossos raspando em pedra. Primordiais morreram, foram selados, esquecidos. Nada é esquecido, respondeu Nyx, dando um passo à frente. Os gêmeos não choraram, não tremeram, apenas brilharam mais forte, pequenas estrelas contra seu peito. Apenas aguardam o momento certo para retornar, e esse momento é agora. Ela levantou a mão, luz derramou-se dela, não queimando, mas purificando. Onde tocou a criatura, carne podre começou a se desfazer, revelando algo embaixo. Algo que uma vez fora lobo, transformado por magia proibida e fome interminável em monstruosidade. Você foi lobo, Nyx sussurrou, compreensão preenchendo-a. Você fez escolhas, decisões ruins, alimentou-se daquilo que não deveria e se perdeu.
O Wendigo rugiu, atacando novamente, mas desta vez Nyx estava pronta. Poder fluiu através dela em onda controlada, pegando a criatura no ar, suspendendo-a, imobilizando-a. Vejo você, continuou ela. Vejo o que foi, o que poderia ter sido, e lhe ofereço escolha, liberdade da fome, descanso da maldição, ou continuação da dor eterna que se tornou. Mate-me! A criatura rangeu, e pela primeira vez soou menos monstro e mais lobo quebrado. Por favor, já sofri suficiente. Lágrimas escorreram pelo rosto de Nyx, suas próprias, não as dos primordiais. Então encontre paz, ela sussurrou. A luz intensificou-se, brilhante demais para olhar diretamente, e quando desvaneceu, o Wendigo se fora. No lugar dele, forma etérea de lobo comum, translúcida, livre. Ele a olhou com gratidão que transcendia palavras. Então, dissipou-se como névoa sob sol, finalmente livre. O poder liberou Nyx. Ela cambaleou, exausta, apenas a corrida de Theron e Riker impedindo-a de cair. Os gêmeos voltaram ao normal também, olhando atordoados, mas ilesos. "O que você fez?" Riker sussurrou, admiração colorindo sua voz. "Não sei", Nyx admitiu honestamente. "Foi instinto. Eles me mostraram como." Ela olhou para os gêmeos. Mostraram o que primordiais realmente são. Não apenas poder, mas equilíbrio, cura, escolhas. Elder Frost aproximou-se, lágrimas correndo livremente por seu rosto enrugado. "Não pensei que viveria para ver", ele sussurrou. "Verdadeiros primordiais. Não guerreiros, não destruidores, mas curadores, assim como as lendas antigas diziam, antes que fossem distorcidas por tempo e medo." "Se Wendigos estão acordando", disse Theron, ajudando Nyx a sentar-se. "Quantos mais virão?" "Muitos", respondeu o vidente. "A escuridão responde à luz. O corrupto busca destruir o puro. É ciclo antigo, inevitável." "Então, lutaremos", disse Ravenna, despertando e arrastando-se para perto, segurando costelas claramente quebradas. "Juntos, Ashwood e Blackthorn, até que não haja mais escuridão para adorar." "Enfrentar." "Nobre", disse Elder Frost, "mas mal informado. Não podem lutar contra tudo que vem. Precisarão de mais do que 2 matilhas." "O que sugere?" Riker perguntou. "Convocação", respondeu o ancião. "Chamem todas as matilhas do continente. Mostrem-lhes os primordiais. Contem a verdade sobre o que está vindo. E construam aliança que não existe desde a era dos primeiros alfas." "Muitas matilhas nos odeiam", apontou Theron. "Nunca virão." "Virão quando souberem da alternativa", disse Sage, curando feridos com habilidade praticada. "Quando entenderem que é aliança ou extinção." "E aquelas que ainda recusarem?" Marcus perguntou, mancando mais vivo. "Então, assistirão aquelas que aceitaram prosperarem enquanto elas definham", Nyx disse calmamente. Ela levantou-se, apoiando-se em Theron, recuperando força lentamente. "Não podemos forçar união, apenas oferecê-la, demonstrá-la, e esperar que seja suficiente." "Há outro problema", disse Theron, olhando-a. "Você, os gêmeos, transformaram-se em alvo enorme. Cada ameaça, cada inimigo virá atrás de vocês." "Eu sei. Então, deixe-me proteger vocês adequadamente desta vez", ele disse, intensidade queimando em seus olhos. "Sem jaulas, sem prisões, mas com exércitos, recursos, tudo o que tenho." "Não preciso de exército", Nyx respondeu. "Preciso de parceiro, alguém que fique ao meu lado, não à minha frente." "Então, deixe-me aprender como fazer isso", Theron pediu, vulnerabilidade crua em sua voz. "Passei tanto tempo sendo alfa que esqueci como ser companheiro, mas quero aprender, por você, por eles." Nyx estudou-o, o homem que uma vez a aprisionou por medo, que escolheu reputação sobre amor, mas também o homem que se ajoelhou perante ela, que desafiou seu próprio conselho, que lutou lado a lado com inimigos de gerações por causa dela. "Então aprenda", ela disse finalmente, "mas entenda, não pertenço a você, nem aos Ashwood, pertenço a mim mesma.
E qualquer aliança entre nós será construída em igualdade, ou não será construída. Entendo, Theron disse. E pela primeira vez desde que se conheceram, Nyx acreditou nele. Riker observava a interação com expressões mistas. Ainda minha irmã, disse ele calmamente, e sempre terá lugar entre Ashwood. Mas... Ele parou, lutando com palavras. Você cresceu além de nós, Nyx, além de qualquer matilha. Talvez sempre tenha sido destinada a isso. Não nasci especial, Nyx disse. Fui forçada a me tornar especial, pelas escolhas de outros, pelas circunstâncias, pelo amor por estes dois pequenos seres. Ela beijou as testas de Kai e Luna. Mas aceito isso agora, abraço isso, porque alguém precisa ficar entre escuridão e luz. E se sou eu, então que assim seja. Não sozinha, disse Ravenna, avançando. Fica comigo. Posso não ser primordial ou embaixadora, mas posso lutar, posso proteger. E comigo, adicionou Marcos. E eu, disseram outros. Um por um, lobos de ambas as matilhas avançaram, oferecendo lealdade, oferecendo força. Até que Nyx estava cercada por círculo de guerreiros, todos jurando proteger ela e os gêmeos. Ashwood e Blackthorn misturados, indistinguíveis, unidos por propósito comum. Então começa, disse Elderfrost, sorrindo pela primeira vez. Nova era, construída sobre cinzas de velhas guerras, guiada por luz de primordiais renascidos, protegida por guerreiros que escolheram união sobre divisão. E se falharmos? Alguém perguntou. Então falhamos tentando. Nyx respondeu simplesmente. Mas não falharemos, porque temos algo que a escuridão nunca entenderá. Ela olhou ao redor do círculo, encontrando cada par de olhos. Temos esperança, e amor, e teimosia suficiente para desafiar o próprio destino. Risos ecoaram pela clareira, reais, calorosos, quebrando tensão. Para teimosia, então? Brindou Riker, levantando o cantil imaginário. Para esperança? Adicionou Theron. Para amor, completou Nyx, olhando para seus filhos. E enquanto a lua nasceu sobre a clareira, lançando luz prateada sobre a aliança impossível, algo mudou no mundo. Antigos poderes notaram. Ameaças futuras prepararam-se. Mas naquele momento, sobre aquela lua, paz reinou. Frágil, preciosa, valendo cada batalha que viriam. Capítulo 7. 6 meses se passaram desde a noite na clareira dos anciãos. 6 meses de transformação, lenta, mas constante. A fortaleza que agora servia como sede da aliança ficava na fronteira entre territórios Ashwood e Blackthorn, construída por ambas as matilhas trabalhando lado a lado. Pedra e madeira mescladas em arquitetura que honrava ambas as tradições. Nyx ficava na varanda de seu quarto, observando o pátio de treinamento abaixo, onde Theron e Riker corriam exercícios conjuntos. Suas vozes ecoavam, dando ordens, corrigindo formas e ocasionalmente rindo de piadas compartilhadas. Amizade era forte demais, mas respeito mútuo, isso estava crescendo. Kai e Luna dormiam em berço especialmente feito, suas pequenas formas enroladas juntas como sempre. Eles cresciam rápido demais, mais como lobos que crianças humanas. Já rolavam, quase engatinhavam, e seus olhos seguiam tudo com inteligência assustadora. E ocasionalmente, apenas ocasionalmente, brilhavam novamente. Pequenos lampejos de poder quando sentiam perigo ou extrema emoção. Lembretes do que eram, do que se tornariam. "Você nunca descansa? Descansa?" perguntou uma voz atrás dela. Sade entrou lentamente. Recuperação finalmente completa após meses. Sempre vigiando, sempre pronta. Hábito, Nyx respondeu com um pequeno sorriso. Quando passou 2 anos correndo, parar parece perigoso. Não está mais correndo. Não, Nyx concordou. Mas as ameaças não pararam, apenas mudaram de forma. Relatórios chegavam semanalmente. Mais mendigos despertando, vampiros tornando-se mais ousados. Criaturas antigas que não viam em gerações emergindo de lugares esquecidos. E todos, eventualmente, encontravam caminho até aqui, até os primordiais. Recebemos respostas de 4 matilhas adicionais, Sade relatou, sentando-se cuidadosamente. Silverstream,
Ironpaw, Nightshade e Stormcrest, todas concordam em enviar delegações. 4 de quantas contatamos? 23. Nyx fechou os olhos. Não é suficiente. É começo, Sage contra-argumentou. Mais do que tínhamos há 6 meses. E quando virem o que construímos aqui, quando encontrarem os gêmeos, mais virão. Ou tentarão destruir tudo. Sempre pessimista. Sempre realista. Nyx corrigiu com humor sombrio. Mas então suavizou. Obrigada, Sage, por acreditar, mesmo quando não havia razão para acreditar. Sempre houve razão, a anciã disse calmamente. Vi isso em você quando era filhote. Essa força, essa teimosia. Ela sorriu. Sabia que faria algo notável. Apenas não esperava que fosse literalmente mudar o mundo. Passos ecoaram no corredor. Theron apareceu na porta, suado do treinamento, mas com expressão urgente. Temos visitantes, ele disse. Não delegações. Esperadas. Algo diferente. Ameaça? Nyx já estava em movimento, verificando os gêmeos, preparando-se mentalmente para a luta. Não sei, Theron admitiu. Você precisa ver por si mesma. Eles desceram juntos, Sage seguindo mais lentamente. O salão principal estava cheio de curiosos, todos mantendo distância respeitosa de 3 figuras no centro. 3 lobos? Não, não apenas lobos, algo mais, maiores, mais antigos. Seus olhos brilhavam com inteligência que transcendia a fala comum e carregavam aura de poder que fez até alfas recuarem. Anciões, sussurrou Sage com admiração. Verdadeiros anciões. Não vi um em 50 anos. O líder dos 3 avançou. Quando falou, sua voz ecoou como múltiplas vozes em harmonia. Viemos ver primordiais. Por quê? Nyx perguntou, colocando-se entre eles e a escada onde os gêmeos dormiam. Para avaliar, para julgar, para determinar se histórias são verdadeiras ou esperanças tolas de lobos desesperados. Meus filhos não são espetáculo. Não, concordou o ancião. São futuro, ou são fim. Precisamos saber qual. Tensão esticou-se como corda prestes a arrebentar. Lobos posicionaram-se defensivamente, prontos para lutar mesmo contra criaturas claramente superiores. Mas então Nyx sentiu, através da conexão maternal que compartilhava com os gêmeos, eles estavam acordados, escutando e sentiam curiosidade, não medo, curiosidade. Eles querem conhecer você, ela disse lentamente, surpresa com suas próprias palavras. Sentem você, o que você é. O ancião inclinou a cabeça. Sábios para tão jovens? Posso trazê-los, Nyx disse, mas qualquer ameaça, qualquer movimento em direção a eles que eu não goste e o exército inteiro cairá sobre você. Aceito. Seus termos. Nyx subiu lentamente, consciente de cada olhar seguindo-a. Pegou Kai e Luna, ambos acordados e alertas, estudando tudo ao redor. Quando retornou, o salão silenciou completamente, cada olho fixado nos gêmeos. O ancião aproximou-se. Nyx todos os músculos tensos, pronta para correr ou lutar. Mas ele apenas ajoelhou-se, tornando-se menor, menos ameaçador. Posso? Ele perguntou gentilmente. Nyx hesitou. Então, seguindo o instinto que raramente a falhava, assentiu. O ancião estendeu uma pata massiva. Kai, sem medo nenhum, alcançou e tocou-a. O momento de contato enviou onda de energia através do salão, não violenta, mas poderosa. Antiga reconhecendo antiga. Os olhos do ancião arregalaram-se. Verdadeiros primordiais, ele sussurrou, admiração e algo próximo à reverência colorindo sua voz. Pensei que eram lenda, mito, mas vocês são reais. Luna também tocou, e outra onda percorreu o ambiente. Os outros 2 anciãos avançaram, ajoelhando-se também, curvando cabeças em submissão que chocou todos os presentes. Eles carregam memória dos primeiros, disse o segundo ancião. Sentimos. Linhagens que fundaram todas as matilhas, não apenas Ashward e Blackthorn, todas.
Eles são convergência, unificação. São esperança, concluiu o terceiro. E precisam de guias, treinamento que matilhas comuns não podem oferecer. Não os levarei, Nyx disse firmemente, braços instintivamente apertando os gêmeos. Não pedimos para levá-los, o primeiro ancião assegurou. Pedimos para ficar, para ensinar, para preparar estes jovens para o que enfrentarão. Por quanto tempo? Até o primeiro aniversário deles, respondeu o ancião. Quando seu poder manifestar-se completamente, quando o mundo realmente saberá que primordiais retornaram. Theron deu um passo à frente. E se não confiarmos em você? Então, observem, questionem, desafiem cada lição, disse o ancião simplesmente. Não escondemos nada, não fazemos nada em segredo, porque o destino destas crianças afeta todos os lobos, merecem transparência. Nyx olhou para Riker, para Theron, para Sage. Todos assentiram levemente. Confiança, mas cautelosa. Então fiquem, ela disse finalmente. Ensinem, mas entenda, qualquer sinal de desonestidade, qualquer movimento que questione, e isso termina. Justo, concordou o ancião. Não pedimos cega confiança, apenas chance. Os meses seguintes transformaram a fortaleza. Os anciãos provaram ser professores pacientes, ensinando não apenas os gêmeos, embora fossem jovens demais para lições formais, mas todos os lobos dispostos a aprender. Histórias antigas foram compartilhadas, técnicas de combate esquecidas ensinadas. Compreensão de poder primordial transmitida através de gerações finalmente articulada. E lentamente, mais matilhas começaram a chegar. Primeiro em pequenos grupos, cautelosas, desconfiadas. Mas quando viram a aliança Ashwood-Blackthorn funcionando, quando testemunharam os gêmeos e sentiram seu poder, as resistências começaram a se dissolver. Não todas. Algumas matilhas recusaram-se completamente, chamando a aliança de blasfêmia. Outras atacaram, testando defesas, procurando fraquezas. Cada ataque foi repelido. Não através de massacres, mas através de demonstrações de força coordenada que deixavam claro, juntos eram inatingíveis. Nyx cresceu em seu papel de embaixadora, mediando disputas, negociando termos, sendo ponte literalmente entre dezenas de perspectivas diferentes. Era exaustivo, mas gratificante de maneiras que nunca antecipara. E sua relação com Theron evoluiu, lentamente. Não foi explosão de paixão ou declaração dramática. Foi construída em momentos pequenos, madrugadas alimentando os gêmeos juntos. Discussões táticas que se tornavam piadas compartilhadas. Sua mão encontrando a dela durante reuniões tensas do conselho. Ele aprendeu a ouvir em vez de comandar, a perguntar em vez de presumir. E ela aprendeu a confiar novamente, cuidadosamente, permitindo que muros construídos durante anos de traição e dor fossem lentamente desmontados. Você sabe que amo você, certo? Theron disse uma noite enquanto observavam os gêmeos dormir. Sei, Nyx respondeu, mas amor não é suficiente, nunca foi. Não, ele concordou. Mas amor mais ações, amor mais mudança, amor mais compromisso de ser melhor todos os dias? Ele virou-se para ela. Isso pode ser suficiente? Nyx estudou-o. O homem que evoluiu de tirano bem-intencionado para parceiro genuíno. Não perfeito. Ainda cometia erros, mas tentava, consistentemente, honestamente. Pode ser, ela disse finalmente. Com tempo. Tenho tempo, Theron respondeu sorrindo. Todo o tempo que precisar. Kai escolheu aquele momento para acordar, seu uivo agudo enchendo o quarto. Luna juntou-se segundos depois, e Nyx suspirou com humor exasperado. Ou não, ela riu, pegando Kai enquanto Theron pegava Luna, porque parentalidade aguarda por ninguém. O primeiro aniversário dos gêmeos aproximou-se. A fortaleza encheu-se de representantes de 12 matilhas agora, todos preparando-se para a celebração massiva, mas também para o que os anciões alertaram viria. Quando completarem 1 ano, seu poder florescerá completamente, explicou o primeiro ancião, agora conhecido como Frost. E cada criatura sobrenatural em 1000 quilômetros sentirá. Algumas virão buscando aliança, outras virão buscando destruição.
Estaremos prontos, Riker disse com convicção, confiança. Espero que sim, Frost respondeu, porque o que vem não é apenas mendigos ou vampiros, algo maior se move, algo que dormiu desde a Era dos Primeiros. O quê? Nix perguntou, gelando. O Devorante, Frost disse quietamente, a razão pela qual primordiais originais se sacrificaram, selando não apenas a si mesmos, mas a ameaça que enfrentavam. E com primordiais renascidos, o selo enfraquece. Silêncio absoluto desceu sobre a sala de guerra. Você sabia disso, Theron acusou, desde o início. Suspeitava, Frost corrigiu, mas até agora não tinha certeza. Porém, os sinais são claros. Terremotos em regiões que não deveriam tê-los, animais fugindo de áreas inteiras, sussurros de algo antigo se mexendo nas profundezas. Como lutamos contra algo assim? Marcos perguntou. Não lutam, disse Frost. Os primordiais lutam. Kai e Luna. É o destino deles. Por isso renasceram. Eles são bebês, Nix explodiu. Não os colocarei em perigo assim. Mãe, uma voz pequena disse. Todos congelaram. Viraram-se lentamente. Kai estava parado. Quando aprendeu a ficar de pé, olhando diretamente para Nix com aqueles olhos dourados conhecedores demais. Mãe, ele repetiu. Luna juntou-se a ele, ficando de pé também, segurando a mão de seu irmão. Não tenham medo, disseram juntos. Vozes infantis, mas carregando ecos de algo antigo. Somos fortes, somos primordiais, nascemos para isto. Lágrimas escorreram pelo rosto de Nix. Vocês são meus bebês, ela sussurrou. Somos, concordou Kai, mas também somos mais. E está tudo bem, mãe, porque não estamos sozinhos. Temos você, temos pai, temos família. Ele gesticulou. Para todos no salão. Temos todos. E não falharemos, Luna adicionou, porque amor é mais forte que escuridão. Você nos ensinou isso. Nix desabou de joelhos, puxando ambos para abraço apertado. Eles eram tão pequenos, tão preciosos, e carregavam peso que nenhuma criança deveria carregar, mas também carregavam esperança, propósito, destino que transcendia medo. Então enfrentaremos juntos, ela disse finalmente, voz firme apesar das lágrimas. Todos nós. E qualquer que seja essa coisa, o Devorante, descobrirá que matilhas unidas são invencíveis. Para a união, disse Riker, colocando mão no ombro de sua irmã. Para a família, adicionou Theron, fazendo o mesmo. Para os primordiais, disseram os anciãos, curvando cabeças. Para futuro, concluiu Sage, sorrindo através de suas próprias lágrimas. E enquanto o sol se punha sobre a fortaleza, lançando tudo em luz dourada, a aliança impossível permaneceu unida. 12 matilhas, 3 anciãos, 2 primordiais, uma mãe disposta a desafiar o próprio destino. O primeiro aniversário dos gêmeos chegaria em 3 dias, e com ele, o verdadeiro teste de tudo o que construíram. Mas naquele momento, naquela luz dourada, apenas havia esperança. E às vezes, esperança era suficiente. Epílogo. 1 ano e 1 dia após o nascimento de Kai e Luna, a batalha que definiria uma era começou. O Devorante emergiu das profundezas, criatura de pura escuridão e fome antiga, maior que qualquer coisa que lendas descreveram. Mas enfrentou não lobos divididos, mas matilhas unidas. Não guerreiros desesperados, mas exército coordenado liderado por 2 primordiais cujo poder brilhava como segundo sol. A luta durou 3 dias e 3 noites. Lobos caíram, heróis foram feitos, sacrifícios foram dados. Mas quando a poeira assentou, o Devorante foi selado novamente. Não através de sacrifício dos primordiais, mas através de união. Prova de que juntos, lobos poderiam superar qualquer escuridão. Kai e Luna sobreviveram, exaustos, assustados, mas vivos. E quando Nix o segurou, quando sentiu seus corações batendo contra o dela, soube que tudo, cada dor, cada perda, cada momento impossível valera a pena. Os anos seguintes trariam novos desafios, política, crescimento, o trabalho interminável de manter a aliança viva.
Mas a fundação estava estabelecida. Primordiais provaram seu propósito. Matilhas provaram que união era possível. E Nyx, a loba banida que voltou com os gêmeos do líder rival, tornou-se lenda. Não como vítima ou traidora, mas como mãe que mudou o mundo simplesmente recusando-se a desistir. Anos depois, quando Kai e Luna assumiram seus lugares como líderes da Grande Aliança, quando as gerações esqueceram que lobos já estiveram divididos, uma pergunta permaneceu: valeu a pena? Nyx, agora velha mas ainda feroz, segurada pela mão de Theron, observando seus filhos liderarem 1000 lobos em uivo unificado, sorriu. Cada segundo, ela sussurrou. E o mundo, finalmente, estava em paz.